E vamos pegar aqui e criar um arquivo chamado php unity.xml. E nele a gente vai ter várias configurações. Então eu vou pegar aqui uma configuração já padrão que eu fiz. E a gente define aqui o XML padrão, vamos definir as cores por padrão. O diretório cache poderia definir aqui também. Como a gente definiu a pasta cache.cache lá para o Composer, vamos definir aqui também para o PHP Unity, o diretório cache. E aqui para ele também mostrar os warners quando existir. E o epenv vai ser teste e o dbname vai ser problem test. Então aqui o nosso PHP Unity vai rodar independente, porque quando ele rodar ele vai criar um ambiente de teste e as novas variáveis de ambiente vão estar rodando este cara aqui nesse ambiente de teste com este dbname. Então vamos executar para ver se funciona o nosso teste. A nossa aplicação a gente sabe que está executando, está funcionando, e vamos executar o teste. E aí ele deu erro no problem, deu um erro aqui, ó. Vamos ver qual que é o erro que ele deu. Deu aqui um fail para carregar esse arquivo problems.txt. E na verdade, pessoal, isso aqui é um erro na nossa classe, porque esse arquivo não existe aqui. E o que a gente pode fazer? Ou definir a nossa própria classe para criar ele, ou a gente criar esse arquivo e posteriormente também apagar. Então, na verdade, o que a gente precisa, pessoal? Antes de executar o nosso teste, a gente definir o nosso banco de dados. E depois de executar, a gente apagar ele, ou, no mínimo, limpar esse teste. Então, é comum, pessoal, ou não é que é comum, é necessário, assim, que quando eu executo um teste, ele define os dados no banco, depois, primeiramente, define os dados do banco, depois executa o teste, verifica o resultado e apaga o arquivo de teste. Ou melhor, apaga os dados que ele gerou, para que os dados de um teste não afetem outro, como a gente viu no exemplo anteriormente, que os de desenvolvimento estavam afetando os dados de teste, e isso não pode acontecer. Então a gente precisa fazer mais algumas configurações na nossa aplicação, para que seja definido o arquivo de testes, né? Para que ele possa escrever e não gerar esse erro. E também, depois de executar o teste, ele apaga esse arquivo para que na próxima execução seja criado novamente. Então, pessoal, tem que ficar claro que um teste ele é responsável por preparar os dados para execução, executar, verificar se o resultado foi esperado, e então limpar os dados que ele utilizou, deixando o banco de dados limpo para o próximo teste. Só que no nosso caso, antes de fazer isso, pessoal, a gente pode corrigir alguns problemas que a gente identificou pela execução desse teste. Como, por exemplo, aqui ele deu um erro, né, no count, lá na linha 39 do modelo, né, do modelo problems. Então, se a gente olhar lá na linha 39, ele fez um count usando file, só que para o file funcionar, ele necessariamente o arquivo precisa existir. Então, posso aqui fazer usar a função fileExists do PHP e verificar se esse arquivo existe. E se ele existir, eu uso o file e conto quantas linhas ele tem. Mas se ele não existir, eu digo que ele é 0, que ele vai ser o primeiro. Então aqui é fileExists. E aí a gente pode executar o nosso teste novamente e ver aqui no nosso base de dados aqui. O teste passa e ele cria o problems.txt. Mas perceba que executado novamente ele falha, porque ele deu o size atual 2, mas a gente esperava 1. Claro, porque a gente não limpou os arquivos de teste e é o que eu estava falando para vocês, que precisa ser limpo esse arquivo de teste, precisa ser apagado. E como que a gente vai fazer essa limpeza dos dados de testes? Então, na nossa pasta testes, vocês lembram que ele herda de test case.
Na verdade, a gente vai aqui, vai criar um arquivo chamado o test case também, que é o nosso testcase.php. E aqui a gente vai definir nossa classe, que vai ser no namespace tests, né? Que é onde que ela tá. E a classe vai se chamar testCase. Só que ela vai extend do testCase original, lá do PHP Unity. E aqui a gente vai definir dois métodos. Um que é o public function setup, que é executado antes de cada teste. E o retorno dele vai ser um void, né? Então a gente vai definir ele. Por enquanto, antes de cada teste, a gente não vai fazer nada. Mas depois de cada teste, que é o teardown, a gente vai executar uma ação para apagar o nosso arquivo. O tipo de retorno é void, né? Não retorna. E a gente vai fazer aqui definir o file do nosso arquivo. E aqui, por enquanto, ele vai ser /var, /ww, /database. E aqui a gente vai pegar do env, né? Para pegar o certo, né? A gente vai pegar aqui do env o db name. E aí a gente vai apagar ele se ele existir. Então aqui basicamente eu vou precisar de um if file exist, qual? File. Aí eu vou usar o onLink para apagar ele. Então vou fazer a remoção dele quando ele existir. E agora, lá no nosso problema, a gente não vai mais herdar do PHP Unity do test case. A gente vai herdar de quem? Do nosso test case. E percebam que o arquivo está aqui. Cadê o arquivo database? Ele está aqui. O nosso teste vai executar, vai falhar, nesse caso aqui, mas depois ele vai apagar, porque o teardown vai executar. E falhou, né? O nosso teste falhou, porém ele não apagou o arquivo. Por que será? Porque ele falhou antes de apagar. Vamos ver aqui, ele passou o primeiro teste, e aqui deu 3, mas esperava 1. É que já tinha um arquivo lá, então na verdade aqui a gente precisa garantir que ele esteja apagado antes de executar o nosso teste. E para limpeza também depois. E aí eu poderia criar um método privado aqui, private function clear database. E que é o nosso database, né? E aqui eu chamar eles. Antes de executar depois de executar o teste, eu vou fazer um clear database. Mas caso exista um arquivo lá com algumas informações, eu também faço iniciar a execução do teste. Então, só para a gente ver, eu vou colocar um hash aqui, di, que é o início, e um hash df, que é o fim da execução do teste. Então, a gente vai ver a execução e falhou novamente. Por que será que falha? E aqui, pessoal, o nosso teste está falhando e a gente não sabe ao certo por quê, mas na verdade ele está dando aqui que veio 4. Tem 4, mas eu esperava 1. A gente sabe que tem 4 aqui e esse arquivo não está sendo apagado por alguma razão. E a gente precisa entender por que ele não está sendo apagado. E se a gente olhar o nosso teste, ele executou IF para o primeiro teste e IF para o segundo teste. Só que o segundo falhou com o F, né? O primeiro passou e o segundo falhou. Tanto que ele fala 2 testes, 3 acertos, 1 falha. Então, está falhando o nosso arquivo. E aqui é interessante, eu vou ensinar outro recurso interessante que a gente pode desenvolver, que é, na verdade, aqui na pasta core, a gente vai criar uma pasta debug, e aí eu vou definir o arquivo functions.php, que seriam as funções de debug que a gente pode definir na nossa aplicação. E aqui a gente vai definir um arquivo, uma função, para ficar igual ao do Laravel, que se chama dd,
E essa função, na verdade, ela só é um wrapper, né? Para duas funções, que é o get, que é o var_dump, pegando aqui get func params, que na verdade não é get func params, né? É func get args, para pegar todos os argumentos, passar para o var_dump e a gente dá um exit. E para a gente usar essa função, o que a gente vai fazer lá no nosso test case, eu vou dar o require desse arquivo. Como ele não é orientação a objetos, não consigo usar o use e tudo. Use como tá ali. Mas aqui a gente vai fazer /var, /www, /core, /debug, /functions.php. E aí na nossa classe aqui eu vou usar o dd para ver o que está acontecendo com o file, né? Então ele vai dar o dump e encerrar a execução do nosso do nosso script. Então vamos lá, dd. E ó o problema aqui. Faltando um barra aqui a partir do database, ó, eu esqueci o barra aqui. Isso que está dando errado no nosso algoritmo. Então a partir de agora, se a gente executar, ele montou o caminho certo. Então vamos tirar aqui o nosso dd e vamos executar. E agora nossos testes passam porque ele limpa o arquivo para nós. E a gente pode limpar aqui também. Então ele vai fazer a limpeza e a gente tem a nossa função de debug. Para a gente deixar ele disponível para o sistema inteiro, vamos colocar esse require também lá no nosso config bootstrap. E aí a gente tem ele disponível para todo o sistema, desde que faça o include do bootstrap.